علمني تيفي قناة علمني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Depois qu'on a louvé Allah subhanahu wa ta'ala, il aura sa ruba no cri du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il en a fallu pour maintenir l'islam, wa huwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Palestra qu'on a tenaos, qui sobori medu Allah subhanahu wa ta'ala, medu Allah subhanahu wa ta'ala, somente conhecido um tema muito largo, mas não a tentar resumir um bocado, de forma que não pode compreender mais fácil. Sayyidina Ali alayhi salam, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, interpretar de uma forma mais curta, mais clara. Primeiramente ainda, nós temos que saber que é o medo de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós sabemos também qual que é a importância e qual também que é benefício, que ser o qual que é ganho. Sayyidina Ali fala, radiyallahu anhu, medo de Deus subhanahu wa ta'ala, primeiramente, e para o medo de Allah subhanahu wa ta'ala, que cumpu e deu tudo facilidade nesse mundo, custo zero. E que pediu nenhum peso, se não ser para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. E assim também que tem tudo o poder de desgraçar na qualquer momento, na qualquer hora e na qualquer maneira, sim e cana tem quem que não vai apontar, Deus quer que mandar bobo fazer isso. Para o meio de Allah que tem esse poder de fazer coisa. Segundo coisa, e para o trabalhar com a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala que queria entrar nesse livro. Terceiro coisa, e confirmismo naquele sorte um bocadinho que Deus deu. Se o não sabe como, muçulmano tem que ser o menos ambicioso. Porque Deus fala no Alcorão, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Por isso, infelizmente, é uma situação que nós estamos chumba muçulmanos, principalmente em termos de trato, questão de dinheiro. Botou já os, alhamdulillah, muçulmano, e tarasa, tanjunjung a italiano Alcorão, alhamdulillah, mas infelizmente, hora que o trato de dinheiro que é entre ele que se irmão ou não ser se irmão, infelizmente, desconfiança está entra, a traição está para si, confiança está acaba de desaparecer. Bom, essa é uma coisa triste hoje na sociedade islâmica, nós temos que tomar muito cautela nesse ponto. Terceira coisa, e preparativa para o bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque nós sabemos como maneira que nós temos certeza de vida, não vive nesse mundo, e assim também que nós temos certeza de como dia também não é bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas qualquer preparativas, porque uma bem de Allah subhanahu wa ta'ala, eu tenho que contar recado. Eu vivo ali nesse mundo canto ano. Bom, eu tenho que levar que é que eu não de Allah subhanahu wa ta'ala, mas qualquer melhor coisa agora, que eu não leva, e previdência. Porque a previdência agora de outro mundo, e medo de Deus, e que dinheiro e que nada. Porque Deus fala, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. E vou prevenir, mas a minha previdência de Allah subhanahu wa ta'ala e medo de Allah subhanahu wa ta'ala. E quinto coisa, e para prevenir castigo de Deus na forma de seguir caminho de Deus na maneira que ordenar, maneira que o profeta esclareceu. Bom, esse é o primeiro coisa, esse que medo de Deus próprio. E segundo coisa, e qual que vantagem que o medo de Deus tem? Medo de Deus tem várias vantagens. Principalmente se não jube, na tudo ordens que Deus ordena, na parte da adoração, toda a adoração que ordena, rouba de pecador, essencial daquela adoração, objetivo daquela adoração e medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Não jube na raça. Deus fala, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Deus fala, e vence aquilo querentes. E vence aquilo querentes, você vê como nessa raça é também de Allah subhanahu wa ta'ala. Não acaba lá, não vai na Junjun. Deus fala na Junjun, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. E ordenado ruba de vós Junjun, suma man que ordenado ruba de que antepassados ante de vós, mas e para ver de quê? E para ver de medo de Allah subhanahu wa ta'ala.
no bayna peregrinação Deus fala lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum no jubinde que Allah fala kuma ikatenade que carnes que nona matana peregrinação e carnes que nona fola e sangues que nona darma ikatenade que ma el que precisa nós que precisa nós e medo de Allah subhanahu wa ta'ala bom afinal is conta or que não me se faz qualquer trabalho se não me se faz qualquer trabalho na dina e medo de Allah subhanahu wa ta'ala com um objetivo daquele trabalho. E terceiro coisa, e calque fruta de medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Medo de Allah subhanahu wa ta'ala e tem duas frutas. Neste mundo e também outro mundo. Neste mundo ali, Deus garante manga de frutas e manga de felicidades para aqueles que temem de Ele, Allah subhanahu wa ta'ala. Ora, que nós já não é irmão. E tem problema, está na crise, está na qualquer problema, e não está conseguindo se me sai naquela situação, e me se solução, e me se saída daquele problema, e não conseguir para meio de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Deus fala no Alcorão, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مخرجا tudo quem que meio de Deus nos dá saída de problemas nesse mundo. Deus nos dá solução. Deus nos dá alternativa de todo problema que acontece nesse mundo. E que acaba lá só e fala وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ e depois ele sorteia de uma forma que ele nunca esperava próprio se não tem aquela oportunidade. E segundo coisa, ora que alguém me se facilidade de vida, e me se tranquilidade, e me se vida saudável, e não conseguir também mesmo coisa para meio de Deus, porque Deus fala tudo quem que meio de Ele, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا quem que meio de Deus nos dá facilidade nessa vida. Deus nos dá uma vida saudável, Deus nos dá uma vida tranquila, uma vida fácil. E também se não jubi, Deus garante segurança para aqueles que temem de Ele, Allah subhanahu wa ta'ala. Não jubi que Allah fala, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. No gentes de Deus, medo castaruba deles. La khawfun alayhim, medo castaruba deles, e nem para que preocupa também. Então, medo castaruba de um pecador. Portanto, e tem segurança. Porque se você tem segurança boa meio, esta conta como, afinal de conta, quem que me se segurança e tem que medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Deus garante segurança. Ora que segurança tem, ora que segurança tem, sossego tem, tranquilidade tem, paz tem, felicidade tem. Portanto, e ora que essa tem, segurança que tem, é tudo coisas que pode ter na sociedade. No dia que o profeta, nós sabemos como o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele sempre imita para nós bondade e chega a falar aos sahabas, ittaqillah haythuma kuntum. Para o meio de Deus, tudo onde que você está, tudo local que você está, você tem que meio de Deus naquele local. Logo, nós sabemos como o profeta, ele quer que imite para nós e segurança. Porque o profeta sabe como quem que meio dele Allah subhanahu wa ta'ala. E não tem segurança. Como ele fala, ittaqillah haythuma kunta. O profeta me não tem segurança na tudo que nós estamos, porque, portanto, o meio de Deus, na tudo que nós estamos, porque também de nada, porque então Deus está com bom. Afinal de contas, nós sabemos como é o nome se conquista o mundo, não tem que o nome se conquista o mundo, não tem que meio de Deus, o nome se conquista em outro mundo, não tem que meio de Deus, frutas que falaram para outro mundo lá, e tio e catakaba, tem versículo que Deus fala, Jannatin arduha ka ardi sama wal ardi, uiddat lil muttaqin, glória que você buma, se largura e justa que mundo com seu, mas preparado só para aqueles gentes que temem de Deus. Wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu wal ghafurur rahim.